No vídeo de hoje vou estar falando sobre 12 erros que todo estudante de grego deve evitar. No final eu poderei colocar alguns erros de bônus, né? Então, se você estuda grego, tem interesse, você acompanha essa discussão, se você fala sobre grego quando prega, quando ensina, se você está estudando, quer aprender, né, quer iniciar no grego, esse vídeo é para você. Se você não estuda grego, mas estuda hebraico, isso aqui também que eu vou dizer serve para você. Se você não estuda grego nem hebraico, estuda latim também, isso vai servir para você de alguma forma, tá? Estuda aramaico, vai servir também para você. Mas o foco aqui é exatamente 12 erros que todo estudante de grego deve evitar. Por exemplo, você que é um estudante de grego, assim como a gente está descobrindo as primeiras coisas, é muito comum que você queira participar de tudo ali, né? Quer dizer alguma coisa, quer apontar, olha, achei isso aqui interessante e tal. Isso é muito comum quando a gente está iniciando, né? E iniciando, eu digo, os primeiros anos, né? Que aí, inclusive, você está com todo aquele fogo, aquela questão de pesquisa, toda aquela linha de pesquisa. E isso é muito bom, né? Então as pessoas que elas não têm essa pegada, né, inicial, esse vigor, elas terminam ficando pelo caminho mesmo, elas não vão conseguir porque elas não têm aquele foco de rotina, tá? Então, para compensar, já vamos citar exatamente o primeiro erro, que é basicamente fuja de discussões avançadas, ou seja, não cometa o erro de estar participando entrando ali em discussões avançadas, querendo bater martelo em coisa que as obras, as gramáticas, as obras especializadas, elas terminaram não batendo martelo ainda sobre aquilo. Então esse é um erro que você deve evitar assim imediatamente. Se você faz isso, já viu alguém fazendo, comenta e deixa nos comentários, né? Quando eu iniciei no grego, por exemplo, eu participava muito, eu sou muito ativo nessa questão do grego. Prova é que aqui no YouTube já gravei quase 700 vídeos sobre grego aqui. Então eu sempre estou na atividade, participando de alguma coisa, olhando, tem uma discussão sobre grego, estou lá participando, estou comentando, quando é para comentar, quando é só para olhar eu observo. Né? Hoje já não respondo mais todas as perguntas que me fazem em relação a grego, Novo Testamento, porque aí você termina aqui, de alguma forma, gastando todo o tempo da sua vida com essa pegada aí, né? E aí você não tem tempo mais nem de estudar e isso é bem complicado. Mas esse é um ponto que basicamente você deve evitar, né? Estar exatamente exposto a essa questão aí, toda essa demanda relacionada a discussões profundas. Então esse é o primeiro erro que você exatamente deve evitar. Então, outro erro que você deve evitar é se você está a estudar com um professor, iniciar com um professor que já começa te apresentando obras avançadas, né? Por exemplo, gramática de Wallace. Gramática do Wallace não é para você aprender grego. Você não aprende grego estudando Wallace. Você aprofunda o grego estudando Wallace, mas você não aprende grego estudando Wallace. Basicamente é isso. O que tem ali no Wallace é coisa intermediária. Então, depois que você fizer todo o trabalho de casa, estudar as gramáticas básicas ali, aí você passa para o nível de sintaxe mais assim intermediária ali no Wallace e beleza, legal. Isso não impede que você compre uma gramática do Wallace a qualquer momento, mas se você for seguir o carreirinho, como se diz, as recomendações assim legais, pode até deixar a gramática do Wallace de lado, né? Pode comprar para dizer assim, eu não sei se essa gramática vai sair de linha, de publicação aqui agora e não vai voltar mais, então eu vou logo segurar a minha aqui. E aí você pode exatamente nesse momento comprar uma gramática do Wallace ali, que é uma gramática muito robusta desse ponto de vista da gramática tradicional. Então esse segundo erro que você deve evitar, né, é exatamente o erro de estar envolvido ou lendo e debatendo, né, consultando obras avançadas. Se você nem você nem aprendeu o alfabeto ainda, nem aprendeu ali algumas estruturas do grego, como é que você já quer ir para o Wallace, né, quer discutir negócio de nominativo, porque tem um nominativo tal, nominativo pendente, não sei o que, tem o genitivo de posse, genitivo de moeda, de troca de dinheiro, sei lá do que, né, de lugar, e aí você quer entrar num negócio desse que você nem entendeu o grego básico. Então esse seria um erro fatal que muita gente comete, e é o erro número 2, que eu diria que você deve evitar a todo custo. Existe outro erro, que é quando você já estudou um pouquinho, que você entende que você já sabe alguma coisa, né? Então, quando você entende que você já sabe de alguma coisa, uma coisa que você vai fazer muito é exatamente tentar dar opinião pessoal. Alguém te pergunta sobre um texto, você já quer, eu vou ver aqui no grego, olha o grego rapidão ali, não consulta nada, não reflete sobre o texto, e já dá uma opinião. O grego fala isso, tá? Aqui, então essa palavra está sem um artigo, esse substantivo está sem artigo, então aqui você deve traduzir como indefinido, tal, ou seja, você não analisou a questão toda, mas você já quer dar uma conclusão pessoal que às vezes você não vai encontrar o respaldo daquela conclusão sua em nenhum gramático, em nenhum estudioso.
pelo contrário, né? Então esse seria o terceiro erro que todo estudante de grego deve evitar. E esse é o que mais, talvez o que mais aparece, a pessoa dando a opinião, né, a opinião pessoal, como se diz, e essa opinião é baseada mesmo nela, né, e às vezes ela não tem um conhecimento aprofundado sobre aquilo. Por isso que se constitui um erro gravíssimo você começar a dar opinião pessoal sem nenhum respaldo acadêmico. Às vezes você não tem esse respaldo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Aliás, o terceiro erro. O quarto erro que a gente poderia citar aqui, aí já vem a ideia de que você evitou o terceiro erro, que é exatamente dar opiniões pessoais, e para evitar esse erro, você precisa ir para o item número, o próximo, né, o 4 aqui, né, o erro número 4 que você deve evitar, que é não consultar nenhuma obra especializada, tá? Então, quando você não consulta a obra especializada, você vai começar a ter suas próprias conclusões, e não é hora de você ter conclusão nenhuma, né, porque você está começando ali nos primeiros meses, aquela coisa toda. Então não é hora de você dar um ponto de vista sobre aquilo, porque você não tem ponto de vista sobre aquilo, é basicamente isso. Então não consultar as obras e dentro dessa questão tem que saber que obra que você deve consultar. Nem toda obra que você consulta é uma obra que você deveria consultar. Então esse é um erro que todos nós deveríamos evitar imediatamente, né? Se já estamos fazendo, com certeza deveríamos parar imediatamente. O erro de número 5, que é basicamente você usar somente uma obra. Esse é um acerto no começo, eu usar somente uma gramática, uma vez que se eu usar uma única gramática, eu não vou perder meu foco. Aí eu vou ler qual hoje? Eu vou ler aquela ou aquela outra que eu tenho, aquele monte que eu tenho. Pessoas que têm muitas obras, eles vão perdendo o foco, ele fica sem saber por onde eu começo ou qual eu vou ler e termino não lendo nenhuma. Então no início é muito natural que você tenha uma única gramática para começar. Se você tem muitas compradas, por exemplo, e eleja uma logo de cara e aprofunde nela, vai ler e vai estudar nela. Agora, usar somente uma obra e já querer fechar questões, já querer dar ponto de vista baseado numa única gramática, que às vezes é contrária a todas as outras, você nem tem ainda a capacidade avaliativa de dizer que aquela é a melhor gramática, é uma gramática respeitada, não. Às vezes é uma gramática feita na ponta de rua, como se diz, e aí você dá uma opinião baseada naquela gramática ali, e às vezes complica pro seu lado, tá? Então, essa ideia de usar somente uma obra é um erro que você deve evitar, que é um acerto no começo, mas no decorrer do tempo se constitui um erro. O outro erro que você deve evitar é basicamente a ideia de acreditar rápido demais nas coisas. Exemplo, você observa muito isso em grupo, né? Você pergunta assim, quem que é a pedra lá em Mateus 16? A pessoa vai dizer urgentemente, aqui a pedra é Pedro, pronto. E aí você já acredita nisso cegamente e pronto, você repete que a pedra é Pedro. Beleza. Essa é uma discussão que você ainda está do lado, talvez, da maioria, né? Mas existem discussões no Novo Testamento que elas são complicadas e às vezes você pegou a informação de um professor, de alguém ali que está te auxiliando, qualquer coisa, só que ali você tem outros professores, outros gramáticos, outros comentaristas que exatamente estão dizendo outra coisa. Aí você pega exatamente essa ideia e aí passa como se aquilo ali fosse a única verdade, sendo que o correto para que você não cometa esse erro de acreditar rápido demais é sempre colocar um pouco de desconfiança, né? Ouviu uma coisa, inclusive do que eu estou falando agora, né? Ouviu uma coisa, então eu vou raciocinar um pouquinho, vou parar, tá? Beleza, então qual é a informação de que é a pedra? Não. O que eu, pessoalmente, aqui, né, digo para quem me pergunta, eu digo, olha, a tendência, baseada nas obras que a gente tem mais aqui em português, a tendência é acreditar que Pedro é a pedra. Porém, você tem outras obras que dizem coisas um pouquinho diferentes dessa ideia do Pedro, mas a tendência é acreditar que Pedro é a pedra. Pronto. Eu passei essa informação para você entendeu que, se você for repassar essa informação, se alguém perguntar quem é a pedra, você vai dizer, olha, provavelmente é Pedro. O grego parece apontar que é Pedro, né? A maioria dos estudiosos que a gente conhece tem essa tendência de apontar em direção a Pedro. Porém, se você não tivesse essa informação, você ia bater o martelo, não é Pedro, não tem outra possibilidade. A pessoa te perguntaria, e não tem a possibilidade de ser outra coisa? Você diria cegamente, não tem. Isso aqui é isso aqui, acabou.
né? Então, essa ideia de acreditar rápido demais nas coisas, acreditar rápido demais em professores, acreditar rápido demais em um livro, isso faz com que você cometa erros e você fique bitolado, né? Fique uma pessoa bitolada, que é a pessoa que acredita rapidamente. Se você falar uma coisa para ela aqui, ela sai repetindo exatamente aquilo sem nenhum tipo de reflexão. Isso é um erro gravíssimo que o professor, o estudante de grego, ele deve evitar. Por exemplo, quem é realmente ali, por exemplo, a quem se refere, por exemplo, João 21, né? Pedro, tu me amas mais do que este, tá? Engraçado que eu vi um pastor que ele pensava que estes peixes, né? Que é uma coisa que você não imagina que uma pessoa chega a pensar um negócio desse, mas eu ouvi, né? A pessoa falar e dizer, olha, eu entendia que isso aqui seriam os peixes, né? Mas tudo bem, isso acontece. Aí você tem o quê? Aqueles verbos, o verbo agapau, o verbo filéu. Jesus está perguntando a Pedro se ele o ama de forma forte, e Pedro está respondendo assim, eu gosto de ti, ou não, né? Então, a depender dessa questão, a tendência nesse caso é dizer que, naquele caso, você tem tanto o verbo filéu quanto o verbo agapau, eles estão sendo usados de forma intercambiáveis, ou seja, não tem muito essa ideia de que o filéu aqui seria um amor fraquinho, um gostar, uma amizade, e Pedro está respondendo com ele, então Pedro está dizendo que não ama. Não é necessariamente isso, mas a ideia que eles estão usando, até como talvez João, como forma estilística, também tem essa explicação, que João usa ali de forma estilística para não ficar repetindo o verbo, tal, aquela coisa, então ele usa outra pegada, né? Uma vez que isso é provado em João, que o pai ama o filho com o verbo agapar, o filho ama o pai com o verbo filéu, ou inverso, né? Ali, por exemplo, João 5:35, né? João 3:35, uma coisa assim. E João 5:20, acho que é esses dois textos que você vê essa questão. Então, em relação a essa questão, para não acreditar rápido, o que aparentemente a galera do grego diz em relação a isso? A tendência é dizer que ali você tem dois verbos que estão funcionando de forma intercambiáveis, né? Ou seja, não tem um significado profundo em agapau e um significado fraquinho ali em filéu. Por entretanto, por exemplo, você pegar uma gramática que está aqui do Taylor, né? Se você pegar a gramática do Taylor, ele faz uns comentários interessantes concernentes essa passagem, e ele parece sugerir algum significado assim diferente das duas palavras. Ou seja, se eu não conhecesse Taylor, eu iria exatamente dizer que todo mundo do grego afirma que ali o amor é usado intercambiável, tanto faz como tanto fez. Como eu conheço, já li esse artigo do Taylor, né? Eu posso orientar a pessoa e dizer, olha, tem um artigo tal, assim como eu estou fazendo aqui agora, né? Tem um artigo de fulano de tal, do gramático tal, que fala um pouquinho sobre isso. Dá uma olhada lá para ver se você fica convencido de uma posição A ou B. Porém, como alguém mais, talvez com mais tempo de estudo que quem está começando hoje, eu posso muito bem orientar a pessoa e dizer, olha, existe uma discussão concernente isso aí, mas a tendência hoje é pensar que os verbos são usados de forma intercambiáveis, tá? E aí você vai para N e N questões, que a gente vai chegar exatamente em outro ponto daqui a pouco, que é outro erro que você tem. Então, é essa ideia de crer rápido demais, baseado, por exemplo, eu li um livro do Carso. O Carso é um dos monstros hoje do grego, com certeza. Assim, está no topo da pesquisa do mundo, né? Orientou grandes nomes que hoje do grego, né? E você, quando vê um comentário do Carso, você diz, realmente aqui é verdade, não tem outra explicação. Quando você vai para outro comentário exegético, você encontra um ponto diferente. Você encontra o Carso discordando de outros caras, os caras discordando do Carso. Se você for uma pessoa com pelo menos 5% dos neurônios funcionando, você vai pensar, tá, então se o Carso discorda do cara, outro cara discorda do Carso, isso significa que essa questão, eu tenho que tomar um certo cuidado, mesmo tendo o meu ponto de vista, e a orientação do grego, o que o grego diz aqui, eu digo, olha, a maioria ou a tendência é essa, porém tem essa corrente mais fraquinha, tem essa bem fraca e tal e tal. Então, essa ideia de você não acreditar rápido demais nas coisas, ter um certo cuidado e tal, você ter essa prudência, isso ajuda demais a você não cometer algumas heresias também, não ir para um lado rapidamente, né? Então, tem muita gente repetindo coisas assim, como se o grego já tivesse ali fechado, aquela questão ali e tal, é daquele jeito, mas às vezes não é, né? Então, não é. E aí você fica a pensar que
que é talvez o erro que você tem um pouco mais abaixo também, que eu vou estar citando sobre essa questão. Então esse seria um dos erros gravíssimos, que é acreditar rápido demais. Você como um estudioso, como um estudante, como um pesquisador, você deve evitar esse erro de acreditar demais em qualquer coisa. Tem um pouquinho de dúvida, coloca um pouquinho de dúvida ali na questão, analise com calma, vá com calma, né? Porque aí você termina aqui se livrando de muitos problemas. Não coloque em sua cabeça porque um professor de grego falou que é daquele jeito, que é daquele jeito. E isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Por isso que quando eu geralmente gravo os vídeos, eu não digo isso aqui é a verdade e não tem outra posição. Não, às vezes eu até digo, né? Por exemplo, qual é a questão de Pedro? Eu não gosto muito dessa interpretação de que Pedro é a pedra, né? Eu acharia que teria outras interpretações mais interessantes. Mas como alguém que estudar, eu posso dizer, olha, a tendência é essa, a tendência é acreditar dessa forma, pronto. Tá? E isso é outra coisa, não tem nada a ver com o que eu penso, é com aquilo que eu vejo a partir do estudo, que a tendência é a Pedro. Isso não significa que eu acredite, que eu goste e tal, mas quando alguém me pergunta sobre grego, eu aponto essa ideia. A tendência é encontrar Pedro ali como sendo aquela pedra, tá? O amor, né, a tendência é indicar que são palavras intercambiáveis, então não tem muito essa diferença de uma coisa fraca, uma coisa forte, né? Então esse seria o erro que você deve evitar tranquilamente. E o outro erro que ele é fatal, esse erro pega professores, esse erro pega muita gente. É o erro de entender que o grego vai resolver todas as coisas do texto. Veja como essa ideia não faz o menor sentido. Digamos que eu pegue, lógico que não tem proporção por causa da distância de 2.000 anos, 1.800, 1.600 anos do grego do Novo Testamento para hoje, né? Então digamos que eu pegue ali o português. Você acha que um professor de gramática, vou colocar a gramática aqui, né, de português. Aí eu pego um texto qualquer ali no português que alguém escreveu, por alguma razão, eu levo para ele. Aí ele vai classificar, isso aqui é um substantivo, isso aqui é o verbo, isso aqui é um verbo está no tal tempo, assim, o verbo está em pessoa e não sei o que, tal. Isso aqui é a análise sintática, né? Na análise sintática ali vai dizer isso aqui, o sujeito, isso aqui, o objeto indireto, não sei quem, do verbo, que ligação, que não sei o que, tal. Essa oração é oração adjetiva, explicativa, tal, BBB. Esse professor, ele vai conseguir extrair do texto todas as informações que estão ali colocadas, que derivam de outras áreas, né? Qual a intenção do autor ali, o que ele quer dizer com isso, né? O que está muito por trás daquela questão ali. Então, não necessariamente o professor de português ele vai saber todas as conexões que aquele texto faz referência. Eu vou pegar aqui, por exemplo, aquela obra, né? Por exemplo, como é que é o nome daquilo lá, de Dante, né? A Divina Comédia de Dante. Pega aquilo ali, no português, traduz, né? Coloca no português como já tem, né? Entrega aquilo ali para um professor de português. Ele vai classificar as orações, isso aqui é oração tal, substantiva, adjetiva, não sei o que, conformativa, BBB. Agora pergunta se ele consegue ele consegue descobrir as conexões que aquele texto vai jogando, hiperlink, né? Os links que esse texto vai fazendo com outras coisas, que ele não tem a menor ideia do que aquilo se refere. Aquele texto lá da Divina Comédia é um texto extremamente inteligente aquilo ali. Uma das coisas mais inteligentes que eu já vi na vida. São muitos nexos, muitas coisas, muito significado, aquela questão, ligações e tal. O professor de português vai saber que tipo de oração é aquela ali, daquela frase, ele vai saber estruturar o texto, dizer se o texto está estruturado corretamente, beleza. Mas você não vai conseguir extrair todos os significados possíveis do texto, a discussão, tudo, não vai. A mesma coisa se quer fazer com o grego. Você acha que o grego, principalmente esse grego de gramática tradicional, que você vai na gramática tradicional, ela vai dizer assim, a voz ativa, voz passiva. O que vai estar escrito na gramática? Voz passiva quando o sujeito sofre ação, voz ativa quando o sujeito pratica ação. O que vai ter mais ali na gramática? Nada. Agora, se você adicionar alguns elementos, outras áreas da linguística, não, aqui a voz ativa tem mais um comprometimento, depender do tempo, tal, isso aqui significa que o sujeito se afastou mais, né? Uma espécie de reverência, ou então cuidado, não sei, a voz, por estar na voz média indica isso, por estar na voz passiva indica esse movimento da pessoa que fala em relação ao objeto que ele está analisando. É outra pegada, é outra questão. Mas a gramática tradicional ela não consegue fazer isso. Ela vai dizer exatamente isso.
Voz ativa, o sujeito pratica ação. E aí a ideia ali, a passiva, o sujeito sofre ação, né? O cachorro mordeu o gato mordeu o cachorro mordeu o gato foi mordido pelo cachorro, né? E aí o que você vai ter basicamente isso, né? E aí isso faz com que você tenha poucos recursos para fazer aquilo que você quer fazer. Achar que o grego, nesta gramática tradicional somente, ele vai resolver tudo. Ele não vai resolver tudo. Você tem N e N outros elementos que precisam chegar ali para que aquela questão seja solucionada, né? Claro, sem o grego, se com o grego você não consegue resolver tudo, imagine sem ele, né? Pior ainda, né? Mas você tem que saber exatamente qual é o local do grego, qual é a parte dele, onde que ele se encaixa, né? Qual é a função dele, né? E aí você tem que ver essas coisas. E não necessariamente achar que por saber o alfabeto, saber algumas coisinhas ali, você já vai resolver tudo. Esse também eu pensava assim no começo. Então significa que quando eu souber grego não vou mais ter problema. Todo mundo vai pegar um único texto e vai dizer esse texto significa tal coisa. Por que os gramáticos dizem que esse texto significa uma coisa ou outra, várias e várias? Por que todo mundo chega no mesmo ponto? Porque o grego não resolve tudo. Quando você chegar lá no topo da pirâmide ainda tem outros elementos que vão interferir aquela interpretação e você não vai resolver aquilo. Você pode ter o seu ponto de vista consolidado, dizer isso aqui significa tal coisa por essas e essas razões, mas não significa que aquilo ali seja verdade. É isso. Então, esse é o primeiro ponto, o grego não vai resolver tudo. Você vai precisar de outras áreas para resolver. Inclusive, se você estuda grego e não estuda hebraico, vai chegar um momento na sua vida que você vai pensar, eu vou precisar do hebraico para resolver algumas questões que têm alguma ligação com o hebraico aqui, eu vou precisar. Quando você aprender hebraico, essas coisas, eu preciso do aramaico, que tem algumas palavrinhas aqui que estão em aramaico. Aí você começa, eu vou precisar do inglês, porque eu preciso de consulta, tal, do alemão, e aí você vai avançando. Você sempre vai precisar de muitas ferramentas para tentar compreender o texto nesse campo de discussões, né? Então o grego não vai resolver tudo, isso é um primeiro erro que você poderia exatamente supor que ele resolveria. Ele não vai resolver tudo. Sem o grego, você realmente está no mato sem cachorro, né? Porém o grego não vai resolver tudo, vai resolver muitas coisas, mas não vai resolver tudo, principalmente quando a gente fala grego, né? Muita gente remete à gramática tradicional ali, aquela análise sintática, quem é o sujeito, isso aqui é o objeto e tal. O fato, por exemplo, de eu saber, de eu identificar num texto quem é o objeto, não significa que eu consiga captar todas as ideias do texto simplesmente com isso. Saber que aquela oração é uma oração conformativa, né? Conforme foi feito assim, assim, assado, tal e tal. Isso não vai dizer nada, né? Isso vai me ajudar em entender se aquela estrutura de tradução é uma estrutura boa, o grego permite aquilo, né? Ou não, mas não vai resolver tudo. E aí nós temos outra questão, né? Que exatamente entra nesse ponto. A ideia de que muita gente diz, porque o grego diz tal coisa. Mas o grego não está dizendo tal coisa. Quem está dizendo tal coisa é o professor fulano de tal, que está dizendo tal coisa a partir do grego. É a gramática que está dizendo tal coisa a partir do grego. Né? Aquele gramático que tem um certo conhecimento de grego que está dizendo que tal coisa daquela forma. Tá? Mas não necessariamente o grego. Isso eu não falo em relação ao básico, daquilo que a gente sabe nas gramáticas que é comum. Eu falo de discussões. Mas o grego diz que esse genitivo é um genitivo positivo, né? Como é que é o nome lá? Uns tal, não sei o quê, né? E aí você bate o martelo ali. O grego está dizendo isso. Mas às vezes é um comentário, né? O grego diz que esse genitivo é um genitivo de preço, né? Não se vende 2 pardais por tal preço, um genitivo de preço. Um genitivo de tempo, né? Genitivo de tempo, que a vossa fuga não se dê no inverno, né, no sábado, né? É uma ideia temporal ali, no inverno é uma questão temporal, né? Ou então alguma coisa de conteúdo, né? Ou então, e aí você vai vendo muitas coisas ali a depender do caso que você está usando. Então, o mais correto não é você dizer que o grego diz tal coisa. Você pode dizer que gramática tal diz tal coisa, você pode dizer que a maioria dos estudiosos de grego afirma tal coisa concernente àquela discussão, mas quando você diz que o grego diz tal coisa, você precisa ter muita certeza que aquilo ali é o grego que está dizendo, né? Assim como acontece quando a gente diz que a Bíblia diz tal coisa, é só o que está escrito, né? A interpretação necessariamente não é a Bíblia que está dizendo, é eu que estou dizendo a respeito daquilo que eu li e eu estou interpretando. Então essa ideia de dizer que o grego está dizendo tal coisa, e muita gente fala isso, mas às vezes é uma corrente que está dizendo aquilo, às vezes é um livro ou 2, enquanto tem 3 dizendo o contrário, mas você continua dizendo o grego diz tal coisa. Aí é bem complicado nessa situação aí. Bom, esse seria o erro que você deve evitar, e a gente vai para mais erro, né?
E a gente volta lá um pouquinho no início, que é a questão de fechar a questão rápido demais, que está conectada com essa aqui. O grego diz tal coisa, então você já fechou a questão. É outro erro. Essa ideia de fechar as questões rápido demais, sem consultar as obras, sem ter paciência e tal, não. Você tem que ir com calma, né? Então eu sei muita coisa de grego, assim, discussões avançadas que eu vejo, não que eu saiba tudo de avançado, não é isso. Tem coisa básica que eu não sei, porque às vezes esqueci, eu não voltei lá, enfim, não preciso daquilo. Tem coisa que eu não sei, isso é claro, isso é lógico, mas tem discussões, eu conheço muitas discussões do grego avançada, desses gurus do grego, eu conheço muita coisa, tem muitas obras boas nesse sentido. Porém, isso não me dá o direito de bater o martelo e dizer, aqui é o que o grego diz, é isso, tal coisa. Não, às vezes eu digo, segundo o autor tal, segundo o gramático tal, a interpretação disso aqui é assim, assim, assado. Corrente e tal também vai nesse sentido. Por isso que eu uso aqui no canal sempre aquela ideia assim, olha, a segunda gramática tradicional. Por que eu uso essa ideia de segunda gramática tradicional? Porque também eu conheço outras áreas da linguística que não aprovam muito essa abordagem tradicional, né? O que é gramática tradicional? Tudo que você tem no Brasil, gramática tradicional. O que é gramática não tradicional? Umas que ainda estão em inglês, outras que estão vindo para o português, mas em geral, todas as gramáticas que você tem no Brasil, elas têm uma abordagem tradicional do grego, né? Uma abordagem mais antiga. Mas eu sempre cito aqui, olha, na gramática tradicional, esse genitivo é assim, assim tratado. Na gramática, sei lá, em alguma área da linguística tal, isso aqui é tratado mais ou menos assim. E pronto. Porque às vezes uma pessoa que é da gramática tradicional, ele vai entender o que estou falando. Alguém que assistiu o vídeo que é de outra área, que não é da gramática tradicional, ele nem vai precisar comentar aqui dizendo assim, não, isso aqui, mas tem a obra de fulano de tal, tem um autor tal que pensa assim. Não, ele já está sabendo que eu sei daquilo. Então ele não vai precisar comentar nessa questão, ele pode ajudar, né? Olha, realmente o autor fala isso, tem autor que fala aqui e tal, mas ele não vai achar assim, ele está falando isso porque ele não conhece aquela outra interpretação. Não é a questão. Porém, isso aqui é um erro que você deve evitar, fechar as questões rápido demais. Outra questão, por exemplo, que você deve evitar, e aqui a gente já está chegando, já avançando, né? É exatamente o uso de léxico fora do contexto, principalmente strong. Isso aqui pega os iniciantes, né? E que já voltei um pouquinho para o nível aqui. Essa ideia de usar léxico, por exemplo, strong, você pega uma palavra grega e você quer a falácia do significado único, também poderia entrar aqui. Então você pega essa questão e você usa pega um léxico que diz tal palavra significa socorro, né? Beleza. Aí você pega aquele léxico não diz que naquele texto que você está usando significa socorro, ele só diz que significa N's e N's e N's e N's e socorro. Você pega a primeira opção ali, esse verbo significa socorro, mas em qual lugar? Você tem que saber qual lugar que aquilo ali significa socorro. Essa é a questão. Então esse é um erro que você deve evitar, pegar um sentido ali no aplicativo, o aplicativo dá uma lista de coisas e você já diz, naquele texto o sentido é esse, você não sabe se é aquele. Então esse é um erro que você deve evitar imediatamente, porque esse aqui, muita gente comete esse erro, ele é fatal. Eu já vi cada interpretação aí por onde eu ando, por um vídeo que eu assisto e tal, baseado nessa questão que não está no gibi, como se diz. Então o léxico fora do contexto ele é pior do que a ausência do léxico. Então, pior do que a ausência do léxico é você usar um léxico fora do contexto. O que é um léxico? Um dicionário aí no português, tal, beleza. Eu não vou entrar nesse debate sobre léxico e dicionário não, mas só para ter uma noção. Então, não usar esse léxico fora do contexto. Fuja desse erro aqui, porque esse erro, ele é um erro fatal, né? Então, fuja dessa questão. Você tem o outro erro que está relacionado ao léxico, que é exatamente não usar o léxico especializado. Então você comete o erro de pegar a palavra em qualquer léxico lá e pronto, citar e dizer que é o sentido daquele. E nesse momento você já comete um outro erro, você já vai cometer outro erro, que é o erro exatamente de não usar um léxico especializado, que vai trabalhar aquela palavra, dizer em tal lugar é isso, tal. Isso vai te orientar bastante, né? Eu sou um extremo defensor do léxico, né? Quando você observa alguém que diz assim, eu não uso o léxico para nada, ou é uma pessoa muito boa de grego, que tem aí 200 anos de estudo de grego, ou é um fanfarrão, porque não tem como você saber tudo de grego, todas as palavras, você tem todos os significados em todos os contextos? Não. Ou você tem 200 anos de grego, ou você é um fanfarrão. Mas o léxico está aí exatamente para você usar. Independentemente de você ser um estudante que começou hoje, né, ou está começando hoje, ou se você é um professor que tenha 10 anos de grego, 20 anos, sei lá. O léxico está aí para ser usado. E
querendo ou não, ou você fala que usou, ou você usa no anonimato e depois fala, né? Fala o significado, mas você não cita que você usou. Não tem outro apelo. Existem muitas palavras que você não tem ideia de todos os significados possíveis que ela tem ali. Então, você consultar um léxico é uma forma de você evitar também entrar numa ideia pessoal. Mas você pode dizer assim, não, mas eu olho o contexto, pelo contexto, eu sei, tá, mas o contexto é traduzido errado. Se o sentido que deram ali naquela questão, né? Enfim, se outras palavras também que foram usadas de má fé, por exemplo, até de forma incorreta, porque não foram consultar Lexo ali naquela questão e boa parte daquelas palavras que está no texto, essas palavras estiverem incorretas, né? Aí você tem uma interpretação diferente do contexto, porque você não tem um contexto. Então o léxico está aí para isso. Vai chegar um tempo que você já tem noção o que algumas palavras gregas significam, o que mais palavras significam, você vai aumentando a gama. Chega um momento que você não precisa consultar um léxico para saber o que essa palavra significa. Mas tem muitas e muitas palavras no Novo Testamento que você tem que consultar um léxico. Prova disso são as rapax legomena, que são palavras que aparecem uma única vez, ou palavras que aparecem mais ou menos aí umas, né, de 4 vezes, 3 vezes, 2 vezes, e por aí vai, né, uma vez. Essas palavras somam mais ou menos aí um pouco mais de 3.500 palavras estão dessa forma, aparece 3, 4 vezes só no máximo, aí 2 vezes, uma vez. Então você tem muitas palavras que às vezes você nem se depara com elas durante boa parte da vida. Então você precisa de um léxico em muitos casos, sim. Isso aí é fato. O léxico está aí para ser usado. Os tradutores, os especialistas, os grandes usam o léxico. Por que eu não usaria? Por que eu inventaria de que eu sei tudo, então não vou usar léxico porque eu já sei de tudo? Não, você não tem essa ideia real. Essa ideia é fora do contexto, tá? Outro erro que você deve evitar é usar obras antigas para demandas que você já tem obras mais recentes para aquilo ali, né? Léxico antigo, eu estou usando o léxico de Tyler, né? O léxico de Tyler, ele tem uma crítica em relação a ele, porque, segundo algumas obras especializadas, esse léxico ele já está com muito tempo no mercado, ele não passou por aquela atualização dos papiros quando foram descobertos ali em 1896, por ali assim, ele foi produzido um pouquinho antes, né? Então, ele não tem aquelas informações dos papiros, logo ele estaria de alguma forma desatualizado. Beleza, esse léxico pertence ao século XIX, aquilo que está no século XIX, né? Geralmente é criticado hoje, porque são coisas mais antigas, assim, entra o Roberto, entra muita coisa. O próprio Wallace, né, é criticado como estando desatualizado em relação a algumas coisas, ou fazendo parte de outra, da gramática tradicional, né? Racionalista aí. Enfim, mas é outra questão. Não vou entrar na questão do Wallace, mas de obras que são muito antigas, porque aqui no Brasil o Wallace é quase o que há de melhor em termos de grego, né, da gramática tradicional. Mas assim, você usa um léxico antigo de 1500, de não sei quando, e você quer bater o martelo através daquilo ali. Então tenha certo cuidado para que você não use somente obras antigas. Você pode usar o léxico de Tyler, desde que também você tenha um apoio em outro léxico, ver outra abordagem, para ver se tem alguma coisa recente, alguma coisa descoberta aí que não está o Tyler não pegou aquela ideia, né? Mas você pode trazer para aquela discussão. E aí esse uso de obras antigas, né? Isso aqui pega professores, né? Principalmente. Professores aí, às vezes usam obras muito antigas e não se atenta que você já tem obras mais recentes e às vezes até outro estudioso já refutou aquele ponto ali daquela obra, né? Por exemplo, quando você pega o Wallace vai refutar muita gente, né? Refutar no sentido de apresentar argumentação contrária àquelas obras. Por exemplo, ele vai refutar a gramática do Taylor, que está aqui atrás. Ele vai refutar a gramática em alguns pontos de Dana e Manter, que é uma gramática muito conhecida aí também no exterior. Ele vai falar de muitos gramáticos aí, aqui e ali vai discordar de N e N gramáticos. Porque boa parte desses gramáticos já morreram, né? Eles não conseguem mais criar uma contra-argumentação em relação a Wallace aqui. Então o Wallace falou, isso aqui está errado, isso aqui não é desse jeito, não deve ser entendido dessa forma, e por aí vai, e pronto. Se o Wallace está discordado da pessoa, né, de autores antigos, né, então nós temos obras antigas que essas obras não estão mais condizentes com a verdade que a gente prega hoje. E nesse sentido você precisaria ter um cuidado com essas obras mais antigas. Significa que só as obras boas estão com a verdade? Não é questão de verdade, é questão de atualização bibliográfica, né? Você tem uma bibliografia bem atualizada, então significa que você você consultou, fez o trabalho de casa, consultou obras que estão no mercado. Por exemplo, em termos de grego, eu me considero que sou uma pessoa bem atualizada, não significa que eu tenho todas as obras de grego, mas eu sei quando a obra está sendo lançada, eu acompanho as obras que foram lançadas, né? Tem aquela gramática do
William de Mouse, né? Eu fui talvez a segunda pessoa aqui no YouTube, assim, em vídeos longos, num vídeo longo que fez o review ou abriu ali alguma coisa, talvez eu tenha sido o primeiro que fiz isso. E em relação a todos os vídeos, né, talvez eu tenha sido a segunda pessoa que falou sobre essa gramática supostamente, né? E aí, por quê? Porque eu sempre estou acompanhando, né? Acompanhei várias obras que foram publicadas agora em 2026, acho que 2026. 4 autores aí extremamente famosos no mundo do grego, eles lançaram obra e ficou bem baratinha a obra e tal. Compraram uns R$3, R$4, é uma coisa assim, né? Um livro também publicado aí que você recebe em PDF. Então isso eu estou acompanhando isso aí com certeza não saiu na maioria no âmbito de muitos professores, de muitos estudantes de grego, mas eu sempre estou atualizado em relação a boa parte dessa discussão do grego, as obras, as discussões, algumas coisas eu tento me atualizar concernente isso aqui. E é isso, né? Então, eu também consulto obras antigas, mas consulto pelo peso que essas obras têm, o que elas representam para a história do grego, para entender como que autor tal entendia tal coisa. Porém, eu gosto de atualizar também, consultar outras obras recentes para ver mais ou menos o que tem diferente, o que bate, o que não bate, tá? Então, esses estão aqui os 12 erros que você deve evitar. Poderia fazer mais alguns erros, né? Por exemplo, você não ter um texto grego é um erro fatal, né? Você não comprar um texto grego é um erro fatal. Apesar de eu ter vídeo aqui no canal mostrando que você não precisa comprar um texto grego, caso assim, em termos de gastar, né? Porque o texto grego já tem na internet aí, online, muitos textos gregos. Mas é um erro não comprar no sentido de que você não ter acesso ao grego. Outro erro fatal é você não ler, você tem que estar lendo isso aqui direto, 24 horas, direto olhando. Não entendo essa palavra, beleza, olha a forma. Teu cérebro vai começar a acostumar com aquela forma, com alguma coisa. Isso é extremamente importante. Então, esses são erros, os 12 erros, né, que comentei mais alguns erros depois, os 12 erros que todo estudante grego deve evitar. Comenta aí se você chegou até aqui, né? Quase impossível ter chegado até aqui. Se você por acaso chegou até aqui, nesse minuto, né, você pode comentar, por exemplo, aqui, ó. Você pode comentar sobre texto grego, você pode ou digitar nos comentários, por exemplo, assim, coloca nos comentários UBS, né? Eu vou saber que esse texto grego é o texto da Sociedade Bíblica Unida, que é o código da UBS, né? UBS. Então, se você chegou, não é unidade de saúde, essas coisas, nada disso, né? Mas é UBS. Então, se você chegou até aqui, comenta aí UBS, se você pegou essas dicas, se você gostou dessas dicas, já conhecia, já se tocou em relação a elas, esse tipo de coisa, comente aí, né? Que você já... Isso aí foi útil para você. Se você acha que não foi útil também, comente, diga que não foi útil. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.